Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com o nosso devocional, que é a nossa leitura bíblica. Hoje estaremos lendo o capítulo 6 do livro de Números. Gostaria que você prestasse bastante atenção quando Deus, no livro de Números, Deus faz a contagem do povo. Por isso que esse livro traz esse nome, né? Números. Deus manda contar e nomear o povo e designar cada um para cuidar de certas responsabilidades no tabernáculo. Isso nós vimos nos primeiros capítulos. Agora, ele vai falar sobre leis acerca do voto do nazireu, ou seja, quando a pessoa tivesse algum voto a Deus. E que tipo de voto era esse chamado a lei do voto nazireu? Vamos lendo e entendendo. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo o voto de nazireu, para se separar ao Senhor, ou seja, elas estão fazendo um voto especialmente a Deus, para se consagrar a Deus, aí diz o texto aqui sagrado: de vinho ou de bebida forte se apartará, de vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma bebida ou beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás. Então, o Senhor está dizendo aqui, olha, quando fizeres um voto a Deus, vocês não devem tomar nenhum tipo de bebida fermentada, um voto para servir a Deus. Todos os dias do seu nazireado, ou seja, do nazireu, aquele que foi consagrado para Deus, falando de uma pessoa consagrada para Deus, ela, todos os dias dela, ela não comerá coisa alguma que se faz de vinha, da vinha, desde os caroços até a casca. Todos os dias do voto do nazireu, ou nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que cumpra os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da cabeça. Aqui, uma pessoa que nos faz lembrar desse voto aqui foi o Sansão. Não sei se você já ouviu falar de Sansão. Depois, lá no livro de Juízes, nós iremos ver Sansão. O anjo apareceu para a esposa de Manoá e falou para ela que o filho que nasceria dela, o nome seria Sansão, e que ele seria nazireu, que ele não poderia beber bebida forte, nem ela, a mãe, poderia beber bebida forte ou comer coisas com uva e casca de uva durante a gestação, e que o menino também não poderia cortar o cabelo, tá? E também não poderia beber bebida forte, não poderia cortar o cabelo, porque ele era consagrado ao Senhor desde o ventre. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará, outra lei aqui, ó. Também o nazireu não poderia aproximar e tocar em cadáver, tá? Cadáveres. Não poderia. Então, algumas coisas que o nazireu tinha que guardar. Primeiro, não comer nada, uva passas, por exemplo, ou vinho, ou vinagre, não poderia. E muito menos cortar o cabelo. Também não poderia cortar o cabelo. E não poderia tocar em cadáveres também, tá? Teria que se guardar. Por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles não se contaminarão quando forem mortos, porquanto o nazireado ou nazireu do seu Deus está sobre a sua cabeça. Então está dizendo, ó, só no caso, Deus dizendo assim, só no caso de seu pai ou no caso da sua mãe, aí não terá problema, diz o Senhor.
nesse caso não tem problema se for a morte de algum parente, como o pai, irmã ou a mãe. Versículo 8 agora. Todos os dias do Nazireu, santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, que contamine a cabeça do nazireado, então no dia da sua purificação, ele raspará a cabeça. Ao 7º dia, raspará. A pessoa nazireu, né? Tá andando com alguém, de repente, subitamente a pessoa cai e morre. E de repente, puxa, eu tinha tocado nela e ela morreu. Então teria que fazer essa consagração, depois de 7 dias, aí teria que raspar o cabelo, esperar o cabelo crescer depois. E ao 8º dia, trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação, e o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e a outra para o holocausto, e fará expiação por ele do que pecou, relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. O sacerdote vai fazer essa oração porque a santidade de Deus está como que sobre a cabeça daquele que era consagrado ao Senhor, como nazireu no caso, né? Que é uma consagração especial que se fazia. Não era todo as pessoas. Aqui seria como oferta voluntária. Por exemplo, a mãe dizia assim, olha, esse meu filho aqui que nascer, estou grávida e vai ser menino. Esse menino será consagrado ao Senhor, será um nazireu de Deus. Era uma escolha voluntária de viver de modo separado para Deus, por meio de grandes renúncias, até da abstenção ou abstinência de algumas coisas que são lícitas, né? A pessoa deveria se privar de uva, dos seus derivados de uva, se manter cerimonialmente pura, não cortar o cabelo, como sinal de temor e obediência. Que mais? A Deus. Diferentemente do ofício dos levitas. Os levitas tinham a liberdade, mas aqui nesse caso, o nazireu, a pessoa que a mãe consagrou a Deus, tá? Ou que Deus tenha dito que quem vai nascer seria nazireu, como no caso de Sansão, porque poderia acontecer 2 coisas. Sansão, Deus falou, ele é nazireu. Mas os pais poderiam, a mãe está grávida e falar, esse meu filho, ele vai ser o nazireu. Então ela teria que se privar da uva e seus derivados, e também não cortar o cabelo do filho e nem tocar em cadáveres ou nada morto. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor para expiação da transgressão, trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Aí, tipo assim, vamos dizer que o Joãozinho, filho da Maria, é nazireu. De repente caiu alguém perto dele, um amigo dele, caiu e morreu. Aí, vamos dizer que ele está com 20 anos de nazireu. Mas no 21º ano, alguém subitamente morreu perto dele. Aí o que acontecia? Ele tinha que ir lá, levar as ofertas que o sacerdote pedia, aí ele raspava a cabeça, tá? Aí o sacerdote oferecia as ofertas, e aí começava tudo de novo, começava a contar a partir do 21º ano em diante, tá? Que voltaria a contar a conta do seu voto de nazireu. Tá? Esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. Porque aí a mãe poderia dizer, ele vai ser nazireu até os 40. Depois de 40 ele pode viver a vida dele. No caso de Sansão, ele foi escolhido por Deus para ser nazireu. Ele não poderia tocar em cadáver. A primeira coisa que Sansão fez foi tocar num leão morto. Pegar um osso de um Sansão terrível, né? Pegou a queixada de um jumento, né? Depois pegou mel de um leão que estava morto e comeu mel e deu os pais também do mel. E infelizmente acabou contando para Dalila que se cortasse o cabelo dele,
ele perderia a força. E de fato, Sansão, que nasceu para ser um grande rei, teve nome de um grande juiz, de um grande guerreiro. Teve nome de um grande guerreiro, mas acabou não fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse, porque ele não cumpriu todos os votos aqui que a Bíblia exige para quem é nazireu. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem defeito de 1 ano para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e 1 cesto de pães asmos, bolo e de flor de farinha com azeite amassados, e coscorões asmos untados com azeite, como também a sua oferta. Coscorões aqui, deixa eu pegar uma outra tradução aqui, o que é coscorões aqui, só para a gente pegar aqui falam, né, nessa linguagem aqui, 1 cesto de bolo sem fermento, farinha misturada e tal, seria, aqui não falou o que é os coscorões, né, mas seria um tipo de preparo de pão, né, vamos assim dizer, pães sem fermento, né, muito bem. O versículo, prosseguindo aqui para o próximo versículo, o sacerdote, versículo 16 agora, tá? O sacerdote, aliás, versículo 15, e 1 cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassado, já vimos, né, que é o versículo 15, a outra Bíblia que eu estou olhando aqui, ela só vai falar de pães sem fermento, bolos de farinha da melhor qualidade, misturado com azeite, pães finos, untado com azeite, junto às ofertas de cereal. Ela não explicou o que é esses coscorões, mas é um tipo de bolo, né? Um tipo de preparo de um pão preparado. O sacerdote trará perante o Senhor e santificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também santificará o cordeiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães asmos, e o sacerdote oferecerá alimentos e a sua libação. Então, o nazireu, à porta da tenda da congregação, raspará a sua cabeça do dia do seu nazireado e tornará o cabelo da sua cabeça do seu nazireado e porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Ali pega o cabelo dele e queimaria, né? É o que está escrito aqui no versículo de número 18. Corta o cabelo, e esse cabelo que cortou agora vai ser queimado. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um pão asmo do cesto e um coscorão asmo e o porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça, e o sacerdote moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento, com a espádua da oferta alçada. Depois o nazireu poderá beber vinho. Então aqui acabou, né? Vamos dizer que o tempo de vida dele como nazireu fosse aí, vamos assim dizer, de 40 anos. Depois disso, então faria toda essa consagração, cortaria o cabelo dele, queimaria o cabelo, tá? O cabelo que cortou teria que ser queimado, mas teria que ser queimado no tabernáculo, e a partir dali ele estaria livre do seu voto, cumpriu o seu voto. Esta é a lei do nazireu que fizer o voto, a sua oferta ao Senhor pelo nazireado. Além das suas posses lhe permitirem, segundo o seu voto, que fizer, assim fará, conforme a lei do Senhor. Agora tem o modo de abençoar os filhos de Israel. Existe um modo como abençoar os filhos de Israel. Aí diz assim, falarão ao povo, dizendo assim, esta é a maneira, Moisés, que você vai abençoar os filhos de Israel. Falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão e aos filhos, o sacerdote, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel. Tá? Todas as vezes que vocês forem abençoar, vocês vão abençoar dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer
o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, dizendo estas palavras: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandece o seu rosto sobre ti, o Senhor te dá a paz. É interessante que até em várias igrejas, quando termina o culto, o pastor fala essas palavras: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, o Senhor te dê a paz. É uma forma de terminar. Sempre que eles terminavam os cultos, né, vamos dizer, eles oravam esta oração, falavam essas palavras sobre os filhos de Israel. E o que diremos agora? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por mais um momento. Muito obrigado por mais um tempo na tua presença. Tempo de paz, tempo de alegria, tempo de crescimento, tempo que estamos aprendendo, ouvindo coisas que nunca tínhamos escutado. Por isso, até que algumas pessoas dizem: nossa, eu nem sabia que isso estava escrito na Bíblia. É verdade, tem coisa que nós sabemos que está escrito, mas não vem à memória na hora. Só quando voltamos a ler. E quando lermos novamente, tudo voltará à nossa cabeça, como se estivéssemos lendo pela primeira vez. Senhor, muito obrigado. Nos ajude, tá? Por favor, meu Pai, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Assim seja. Vamos falar a palavra que o Senhor mandou falar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim nós terminamos a leitura do capítulo 6 do livro de Números. Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta e quando retornar amanhã, eu trago o pão e o cálice, porque será o dia de lembrarmos da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero por todos vocês. Deus te abençoe e até lá.